Olá, eu sou a Lívia e essa é a aula 3 de língua portuguesa que a gente vai estudar figuras de linguagem. Então, as figuras de linguagem, elas são muitas figuras de linguagem, muitas mesmo, e é importante a gente vai estudar nessa aula apenas as figuras mais importantes que mais caem nos vestibulares. Mas é importante que os alunos eles também saibam outras figuras de linguagem, a não ser essas que já são muitas, só que essas figuras de linguagem, elas são utilizadas para deixar o texto mais bonito, dar destaque à comunicação. E como vão existir muitas, não tem um meio certo de você se lembrar de todas, a não ser, é claro, decorando e entendendo cada uma das figuras de linguagem. E, novamente, se você lê, você melhora a sua compreensão entre as figuras de linguagem, fica mais familiarizado com as figuras de linguagem. E essas figuras de linguagem, elas vão ser divididas em 4 grupos. O primeiro grupo são as figuras de pensamento. Então, nas figuras de pensamento, a gente vai ter todas essas figuras de linguagem e mais ainda, que são muito importantes, caem muito no vestibular, que é a antítese. Então, são palavras de sentidos opostos, por exemplo, bom e mal. A antítese, você vai encontrar ela, por exemplo, em uma frase, essas duas palavras que representam sentidos opostos na mesma oração, na mesma frase, na mesma sentença. Então, pode ser algo, por exemplo, ela está entre a vida e a morte. A vida e a morte, elas dão sentidos opostos, porque se você vive, você não morre. Se você morre, você não vive. Então, isso é uma antítese, sentidos opostos. Depois tem o paradoxo, que são ideias contraditórias em uma frase ou verso. Então, um exemplo é: ainda me lembro daquele silêncio ensurdecedor. Se é um silêncio, então não vai ser ensurdecedor, né? Porque é um silêncio. Um outro exemplo é, por exemplo, quanto mais eu trabalho, menores são as oportunidades de reconhecimento na empresa. E o que está errado, que é um paradoxo, né? É contraditório, porque se você trabalha mais, você é mais reconhecido. Outra figura de pensamento é o eufemismo, que ele vai ter a intenção de suavizar um fato ou alguma atitude. O exemplo que foi colocado foi para o céu, que está suavizando ali que a pessoa morreu. Então, o eufemismo, ele suaviza em uma frase. Ao invés da pessoa falar tal pessoa morreu, ele vai falar foi para o céu. Então, dá o mesmo sentido, só que vai dar uma suavizada. Outra figura de pensamento é a hipérbole, que vai dar a intenção de muito exagero. Então, um exemplo que colocou, morto de sono. Também pode ser, estou morrendo de saudade de você. Você não morre de sono, você não morre de saudade, mas a hipérbole, ela dá esse exagero na frase. Você não morre disso, mas você está sentindo tanto sono, você está sentindo tanta saudade que você sente que vai morrer. Então, é um exagero, você não vai morrer, e por isso que é chamado de hipérbole. Também a gente vai ter a ironia, que é a afirmação contrária daquilo que se pensa. Então, um exemplo, é um santo para alguém com mau comportamento. Então, os santos, eles são pessoas assim muito boas, pessoas que têm um bom comportamento, e a pessoa, ela fala é um santo, normalmente é o tom usado que você consegue diferenciar ali que é uma ironia. Então, a pessoa pode falar, por exemplo, ai, tal pessoa é um santo, que na verdade é para representar que tem um mau comportamento. E isso é muito utilizado, mas é muito fácil de entender. Por exemplo, ele correu tão rápido quanto uma tartaruga. Tartarugas não correm rápido. Por isso que é uma ironia, porque tartarugas não correm rápido. A gente também vai ter a prosopopeia ou a personificação, que vai ser atribuir características humanas a seres inanimados. Então, pode ser o exemplo que colocou, o Sol está tímido. O Sol, ele é um ser inanimado, então não tem como ele estar tímido, porque timidez é uma característica humana, então não tem como ele estar tímido. Outra coisa, por exemplo, que a gente fala bastante, que pode ser usado como se fosse uma personificação, uma prosopopeia, é, por exemplo, o portão dormiu aberto. Portões não dormem, né? Dormir é uma característica humana.
o portão, ele é um ser inanimado. Só que quando você faz o portão dormiu aberto, você quer dizer que ele, na verdade, ficou aberto, por exemplo, a noite toda. E nessa questão do o sol está tímido, significa que, por exemplo, está um tempo nublado. Então você está querendo falar uma coisa, mas você usa uma característica humana para falar isso. Outro grupo que a gente vai ter vão ser as figuras de palavra, que também são bastante. Então a gente vai ter a catacrese, que é o emprego de uma palavra no sentido figurado por não haver um termo próprio. Então, a perna dos óculos. Os óculos, eles não têm perna, né? Perna é uma coisa humana. Só que a perna dos óculos é aquela questão da onde você apoia os óculos. Só que pela falta de ter um termo para isso, pela falta de ter um nome para essa perninha, a gente fala que é a perna do óculos. A metáfora, que vai ser comparação implícita, sem o termo comparativo, que a gente vai ver na comparação, no sentido figurado. Então, por exemplo, a menina é uma flor. Não existe menina que é uma flor, né? Uma menina não pode ser uma flor. Só que quando fala a menina é uma flor, quer dizer que ela é uma menina meiga, uma menina muito de bem com a vida. Então, essa a menina é uma flor dá um sentido, compara a menina com uma flor, só que sem usar o termo comparativo que é usado na comparação, tá? Quando for uma comparação, vai usar o termo como. É quase a mesma coisa, mas vai usar o termo como. Então, sempre que você vê uma figura de palavra e quando for comparar, for, por exemplo, o olhar dela é como a lua brilhava maravilhosamente, esse como, ele é o termo da comparação. Então, quando tiver o como, tem que lembrar que é um termo de comparação. Quando não tiver o como e estiver comparando mesmo assim, é uma metáfora. Então, a outra figura de palavra é a metonímia, que é a substituição de uma palavra por outra, havendo alguma relação lógica entre elas. Então, por exemplo, beber um copo de vinho. Você não bebe um copo, né? Você bebe o líquido, o vinho, o líquido. E é por isso, só que as pessoas elas normalmente dizem beber um copo de vinho. O copo, você não vai beber o copo, né? Você bebe com o copo vinho. Outro exemplo, depois de me formar, quero ter meu próprio teto. Então, essa parte do quero ter meu próprio teto, o seu próprio teto faz referência a uma casa. Você não está falando quero ter minha própria casa, você está falando, em vez disso, quero ter meu próprio teto. Isso é uma metonímia. A onomatopeia, que também pode ser uma figura de som, que a gente vê mais pra frente, que é a imitação de um som. Então, por exemplo, quando você está lendo num livro ou naquelas HQs, histórias em quadrinhos, vai ter, por exemplo, o som de uma campainha, o som de uma buzina, o som de um telefone. Não tem uma palavra específica para isso, então eles usam a onomatopeia, que é, por exemplo, o som de uma buzina, o som de uma buzina de um carro, no caso, né? Aí vai ser bip. Então, eles usam um som para representar o som real. Então, é uma figura de palavra, mas também pode ser considerada uma figura de som. Também tem a perífrase, que é o uso de uma palavra ou expressão para designar algo ou alguém. Então, por exemplo, cidade luz, que é representar Paris, né, que é a cidade da luz. Então, é uma expressão para falar de Paris. Também tem a sinestesia, que é a mistura de diferentes impressões sensoriais. Por exemplo, o doce som da flauta. Então, o doce som da flauta, você percebe que, por exemplo, as impressões sensoriais seriam o tato, o paladar, a audição, a visão, e você percebe essa mistura. Por exemplo, o doce som da flauta, você percebe que doce é paladar e som é audição. Então, vai juntar paladar mais audição. Outro exemplo, risada gostosa é audição mais paladar, porque risada, você escuta risada, é uma audição. E gostosa é o paladar, que comida gostosa é um paladar. Resposta seca, audição mais tato. Então você percebe essa mistura de diferentes impressões sensoriais. Outra classificação
são as figuras de construção, ou também chamadas de figuras de sintaxe. E a gente vai ter várias também, vai ter mais do que essas, e por isso que é importante estudar. A gente vai ter a aliteração, que é a repetição de sons consonantais em frases ou versos. Então, o rato roeu a roupa do rei de Roma, que é, por exemplo, a repetição do R, 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 R. Então, vão ser consoantes, vai ser a repetição de consoantes. E a gente vai ter o anacoluto, que é a literação da construção normal da frase. Por exemplo, o homem não sei o que pretendia. Ele está trocando, ele está invertendo a construção normal da frase, porque provavelmente deveria ser não sei o que pretendia aquele homem. Essa poderia ser a norma certa, por exemplo. Só que quando ele fala o homem, vírgula, não sei o que pretendia, ele está invertendo a construção normal. A gente também vai ter a anáfora, que vai ser a repetição intencional de uma palavra ou expressão no início de duas ou mais frases ou versos consecutivos. Então, noite montanha, noite vazia, noite indecisa, noite confusa, noite à procura, mesmo sem alvo, que é um texto do Carlos Drummond de Andrade. Então, por exemplo, em um poema, quando ele estiver usando a figura da anáfora, e a cada início de um verso vai ter a mesma coisa, vai ter noite, 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 noite. Vai ter a mesma palavra ali. A gente também vai ter a elipse, que é a omissão de um termo que pode ser identificado facilmente. Então, no trânsito, carros e mais carros. A gente está omitindo o a. Poderia ser no trânsito a carros e mais carros. Só que esse termo, ele não precisa ser colocado. Se você falar só no trânsito carros e mais carros, você vai entender que tá sendo um termo ali omitido, mas você vai entender o sentido da palavra. Então, é fácil de entender o sentido da palavra sem ter esse termo. Outro exemplo, nunca fui a Portugal. Esse nunca fui, você está omitindo a parte que você fala eu nunca fui a Portugal. Mas as pessoas entendem se você falar nunca fui a Portugal. Você não precisa colocar o eu nunca fui a Portugal. A gente também vai ter o pleonasmo, que basicamente é a redundância. Então, por exemplo, subir para cima, descer para baixo, ir para trás. Então, são coisas que a gente fala no dia a dia, mas é meio redundante. Se você sobe, você já vai subir para cima, né? Se você desce, você já vai descer para baixo. E a gente também vai ter o polissímboto, que é a repetição da conjunção entre os termos da oração. E aí, um exemplo: nem o céu, nem o mar, nem o brilho das estrelas. Tá repetindo o nem. Nem, 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 nem. É isso que tá repetindo. Por isso que é o polissímboto. Vai repetir a conjunção entre os termos da oração. A gente também vai ter o zeugma, que é a omissão de um termo já expresso anteriormente. Então, por exemplo, ele gosta de inglês, eu de alemão. Tá omitindo o gosto, porque antes ele já tinha colocado que ele gostava de inglês. Você não precisa colocar o gosto de novo para a pessoa entender que você também gosta de alemão. Também vai ter a silepse, que é a concordância lógica ao invés de gramatical entre as palavras. Então, a linda ilha de Fernando de Noronha. Fernando de Noronha é uma ilha. Se você só falar a linda Fernando de Noronha, a pessoa vai entender que você está falando da ilha Fernando de Noronha. Então, você não precisa colocar a ilha de Fernando de Noronha. Agora, a gente também vai ter as figuras de som, que a onomatopeia também está inclusa, né? Que vai ser a utilização de uma palavra especial para representar um som específico, que normalmente tem em histórias em quadrinhos. A gente também vai ter a aliteração, que é a utilização da repetição de sons consonantais, né, como a gente já tinha colocado também. A gente também vai ter a assonância, que é a utilização de repetição de sons vocálicos para criar um efeito de sentido. Então, por exemplo, venha Vera ver as velas ao vento. Isso é uma assonância, porque está repetindo o mesmo som. Ó, presta atenção. Venha Vera ver as velas ao vento. Está repetindo esse
venha, vera, ver, velas, vento. Tá repetindo o som. Você tem que prestar atenção no som. A assonância é o som. Então, por exemplo, outro exemplo. Polo Sul, meu azul. Tá repetindo esse sul, meu azul. Presta atenção no som. Azul, meu, sul, venha, vera, ver, velas, vento. Tá repetindo o som. Outra figura de som, que é a paronomásia, que é a utilização de palavras que possuem o som e a escrita semelhantes, mas significados diferentes. Então, o exemplo que colocou. Quem conta um conto sempre aumenta um ponto. Então, é a utilização de palavras que possuem o som e a escrita semelhantes, mas em significados diferentes. Então, conta, conto, ponto. Eles parecem o mesmo som, eles podem ser escritos quase iguais, assim, mas eles têm significados diferentes. Conto a história, ponto, um detalhe específico da história, conta, fala. Então, eles têm significados diferentes, mas está produzindo ali o mesmo som e a escrita também é semelhante. Não precisa ser igual para ser paronomásia, pode ser só semelhante. Agora, uma questão que eu coloquei para a gente resolver juntos. Indique as alternativas que apresentam a figura de linguagem personificação, também conhecida como prosopopeia, né? Então, a personificação era o quê? A atribuição de características humanas a seres inanimados. Por exemplo, o sol está tímido, que foi o exemplo colocado. Então, as pedras humilham, os confetes festejam, os diários contam segredos, os copos celebram as alegrias, a floresta clama por piedade. Você percebe, por exemplo, as pedras humilham. Pedras podem se humilhar? Não podem. Mas, como está colocando humilhação, é uma característica humana. Então, quando ele coloca essa característica humana no ser inanimado, que é a pedra, é uma personificação. E isso acontece em todas as outras opções. Confetes não festejam, é uma característica humana festejar. Mas ele está colocando na mesma frase. Diários não contam segredos, é uma característica humana, mas ele está colocando na mesma frase. Copos não celebram as alegrias, é uma característica humana, mas está colocando na mesma frase. E florestas não clamam por piedade, é uma característica humana, mas está colocando na mesma frase. Então a resposta é que todas as alternativas estão corretas. A lição de casa que eu vou deixar para você nessa aula é a seguinte: qual a figura de linguagem presente nas orações abaixo? Né? Aí vai ter duas figuras de linguagem. Duas figuras de linguagem não. Uma figura de linguagem mais duas frases e vai ser a mesma. Então, convide-o a retirar-se, por favor. A segunda. A testemunha faltou com a verdade. Como a gente chama a figura de linguagem que suaviza as frases? Como a gente chama essa figura de linguagem? Tá? Uma dica. Foi isso a aula de hoje, espero que vocês tenham entendido e a gente se vê na próxima.